galera! Bom dia, amigos e amigas do YouTube e também do Facebook. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro Barriga de Trigo. Eu tenho feito muitas lives sobre esse livro e eu descobri muitas coisas muito importantes. Não só o açúcar, recapitulando, qualquer tipo de açúcar inflama, até o coco. Açúcar de coco tem um índice glicêmico bem mais baixo, mas mesmo assim inflama. E o trigo consegue ser de índice glicêmico mais alto do que qualquer outro tipo de açúcar. Tanto o trigo de farinha branca como o trigo de farinha integral. Também porque possuem mais glúten. Tanto o trigo de qualquer jeito, tanto branco como integral, cevada, centeio, milho também é transgênico, modificado geneticamente a soja. E também o glúten. Na verdade, nós temos que tirar 3 coisas, porque essas 3 coisas inflamam bastante a gente. Depois, que é o trigo, alguns derivados, com exceção do sorgo, do painço, do gergelim, da linhaça, do trigo sarraceno, da quinoa e demais, sem glúten, é claro. E também a minha gatinha, que olha, a Bianca é minha gatinha. Uma alimentação sem trigo, sem glúten, sem açúcar e sem alimentos industrializados. Entenderam? Usar um mel puro, sem adição de nenhum açúcar, de qualidade boa. Caso você tenha medo do índice glicêmico do mel, você pode adicionar com um pouquinho de óleo de coco, de farinha de maca peruana, um coco seco, que já diminui o índice glicêmico, um amendoim. Claro, um amendoim sem glúten. Mesmo os que não são celíacos deviam não usar o glúten. Por exemplo, foi mudada a estrutura do trigo, a estrutura genética do trigo, muitas e muitas vezes, 400 vezes. Primeiro foi processo de hibridização, depois mudado geneticamente 400 vezes. Isso alterou o código dele. O nosso organismo não lê esse tipo de genes modificado. Ele lê aquele alimento que foi designado para nós quando fomos criados pela mão do nosso Pai verdadeiro, que nos fez com muito amor e carinho, a sua imagem e semelhança. É muito complexo, eu só fico nesse assunto, mas sabe por quê? Porque é indispensável você ter uma boa alimentação. O uso do trigo faz melhoras na vida de uma pessoa. Gostaria que vocês também seguissem uma dieta assim. Não obrigo, porque cada um tem um livre-arbítrio. Não estou impondo, mas estou passando conhecimento. Isso pode estar também fazendo uma mutação genética dentro de nós. Entenderam?
não só as vacinas, a carne também, porque o nosso DNA não lê essas informações. Nós comíamos sementes e folhas. Depois que o homem pecou, foi para folhas, mas era semente, frutos. E o homem vivia muito bem naquela época. A raça humana, o ser humano está decaindo muito em QI. Ele precisa rapidamente melhorar a qualidade do que ele come. Como eu disse, eu faço essa dieta do trigo e sem o glúten e até sem o açúcar. E não tenho nenhuma dor. Eu ainda tenho que melhorar meus sonos, mas eu verei muitos resultados. Eu sei que é muito difícil, mas aos poucos nós vamos conseguir chegar nisso. O homem ele é muito capaz, muito melhor do que uma máquina. Entenderam? Mesmo assim, sexta-feira passada o Globo Repórter fez uma reportagem sobre o pão. E falou sobre o verdadeiro trigo. Ele tinha carboidratos, mas não era como o de hoje. Entenderam? E não era geneticamente modificado. Esse tipo de trigo nos fazia bem. Mesmo assim, tinha um índice glicêmico alto, mas nosso pai colocou na natureza o quê? Os bloqueadores naturais, o coco, a linhaça, o amendoim, o não transgênico, é claro. A gergelim, a semente de chia, maca peruana. E quais mais? O abacate. O homem comia frutas, não tomava suco. Quando você separa a frutose da fibra, aí faz muito mal. E outros bloqueadores, as castanhas, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoa, macadâmia, nozes, castanha do caju. E elas são muito gostosas. Elas bloqueiam o índice glicêmico alto das frutas. O índice glicêmico alto traz muito danos à nossa saúde. O que eu acho de interessante é que porque esses médicos agora eles estão revelando quanto ele nos estragou e mesmo assim eles nunca disseram, eu não ouvi, sobre bloqueadores naturais para bloquear o índice glicêmico alto do que comemos. Entenderam? Eu não falo da batata Yacon porque todo tipo de batata ela é híbrida, então ela foi mudada, então nosso código genético não lê. Como a temóia, a cenoura, a beterraba, a cana-de-açúcar, elas são híbridas. O brócolis, que muitas pessoas na mídia, nas revistas falam para comermos brócolis, mas ele não faz bem. Ele é um híbrido. Entenderam? Ele é um híbrido. E não faz bem. É muito forte o assunto. Nós falamos que o trigo mexe com o sistema central do cérebro, mexe com o intestino, ele é viciante,
ele pode prejudicar a sua capacidade neural, provoca diabetes e outras doenças. Eu li com vocês alguns trechos. Semana que vem ou essa semana estarei abordando novamente, lendo junto com vocês. Mas o meu foco será ainda trabalhar o Barriga de Trigo. Esse livro é muito importante. Eu não posso concordar com adoçantes, com queijos, porque também não fomos feitos para comer gordura animal, nada animal. Sim, gordura vegetal da natureza. Só um momento, por gentileza. A nossa comida, ela está muito mudada, muito alterada. Não é só os agrotóxicos, é também a genética, a estrutura a pureza do alimento. Só um momento. O trigo também causa obesidade. Eu abordei que as mulheres antigamente... Olha os meus gatinhos aqui, que lindo. Desculpe-me. Eu abordei que... subindo na mamãe, né, meu bem? Eu abordei que as mulheres antigamente tinham uma cintura mais fina. E é verdade, comparadas de hoje, nem algumas modelos têm cintura fina. Interessante, não é? E não tinha aquela barriga de trigo antes da década de antes de 1950. Vamos ler. Também pode trazer problemas de pele, como envelhecimento precoce. Olha que lindo, meu gatinho. Né, Billy? Né? Eles são umas fofuras. Acne e outros problemas. Vamos ler um textinho da página 134. Em outras palavras, culturas que estão livres de acne consomem pouco ou nenhum trigo, açúcar ou laticínios. Forte, né? Foi o que eu disse. Página 134 do Barriga de Trigo, do Dr. William Davis, PDF, não é o livro físico, é o PDF. À medida que a influência ocidental introduziu amidos processados, como trigos açúcares, em grupos como os habitantes de Okinawa, os inúteis e os zulus inuites, a acne logo se manifestou. Problemas de acne por causa de trigo, açúcar e laticínios. Como eu disse, nosso código não faz a leitura, nosso código genético. Interessante, não é? Em outras palavras, culturas que estão livres de acne não têm nenhuma proteção genética especial contra o problema. Elas simplesmente seguiam uma dieta
a qual faltavam os alimentos que provocavam o transtorno. Só um momentinho. Em outras palavras, culturas que estão livres de acne não têm nenhuma proteção genética especial contra o problema. Elas simplesmente seguiam uma dieta a qual faltavam os alimentos que provocam o transtorno. Basta introduzir o trigo, o açúcar e os laticínios para as vendas de peróxido de benzoíla aumentarem vertiginosamente. Benzoíla, peróxido de benzoíla. Por ironia, era de conhecimento geral no início do século que a acne era causada ou agravado pelo consumo de alimentos amiláceos. Só um momento. Vamos voltar. Século XX. Como panquecas e biscoitos. Essa noção perdeu credibilidade na década de 1980, depois de um único estudo mal elaborado que comparou os efeitos de uma barra de chocolate com os de uma barra doce, sem chocolate e recheada, que seria o placebo. O estudo concluiu que não houve diferença na manifestação de acne entre os 65 participantes, não importando o tipo de barra que eles consumissem, exceto pelo fato de que a barra placebo era praticamente idêntica à barra de chocolate, em motivo para se regozijar. O cacau não causa acne. Na verdade, ele é uma gordura boa, o cacau. Claro, sem açúcar e sem trigo. Nós encontramos da marca 100%, marca Nestlé e Garoto, 100% sem glúten. E há o chocolate vegano, sem glúten, sem nenhum tipo de açúcar ou adoçante, nem mel, 100% cacau. Esse chocolate, olha, é top. É uma gordura muito boa para o nosso cérebro. O nosso cérebro gosta de gordura boa, não de farinha de trigo geneticamente modificada, de açúcares, de laticínio, gordura vegetal, abacate, castanhas, coco, óleo de coco, coco seco, azeite de oliva extra virgem prensado a frio com acidez 0,5 ou mais baixa. Então o cacau não causa acne. Saboreiem seu chocolate com 85% de teor de cacau. Bom chocolate 85%, é claro, sem açúcar. Entretanto, isso não impediu a comunidade dermatológica de, por muitos anos, fazer pouco caso de relação entre acne e a dieta.
com base principalmente nesse único estudo que foi citado repetidas vezes. Um médico disse também para mim, foi no dermatologista, que o chocolate causa acne. Besteira isso, besteira. Índice glicêmico alto, trigo, açúcares e laticínios. Ia pedir para... Antes de começar a leitura sobre trigo, vou fugir um pouquinho do açúcar, sobre a soja também não é boa para a saúde, ela é transgênica. Mesmo se não está escrito não transgênico, o código dela foi mudado. E o milho também. Esse milho passou por hibridização, igual a soja. E depois foi mudado geneticamente. Eles falam de transgênico agora, mas temos, por exemplo, que o trigo foi começado a mudar geneticamente a partir de 1950. Faz uma relação das doenças que começaram a surgir, cânceres, Alzheimer. Na verdade, a dermatologia moderna, em grande parte, alega desconhecer um motivo exato pelo qual tantos adolescentes e adultos modernos sofrem com esse transtorno crônico, às vezes desfigurante. Embora a infecção por acne, há um outro nome aqui que eu não sei falar. Desculpe-me, depois eu vou pesquisar. A inflamação e a excessiva produção sebácea estejam no centro das discussões. Os tratamentos se voltam para a supressão da erupção, não para a identificação das causas da acne. Eles só tratam o exterior, não o interior. Limpeza de sangue, tudo bem, o interior, mas também tem que tirar aquilo que está causando inflamação, e sabemos que o trigo causa inflamação, açúcares causam inflamação, adoçante também não, adoçante ele consegue ser ainda pior do que o açúcar refinado. Porque o açúcar refinado é uma bomba, então nem açúcar e nem adoçante. Desse modo, os dermatologistas são rápidos na prescrição de cremes e pomadas antibacterianas de uso tópico, antibióticos e medicamentos anti-inflamatórios para via oral. Mas, recentemente, estudos voltaram a indicar os carboidratos como os desencadeadores da formação da acne, exercendo seus efeitos promotores da acne por meio do aumento dos níveis de insulina. Nossa, mas isso é forte. O meio pelo qual a insulina leva à formação da acne está começando a se revelar. A insulina estimula a liberação de um hormônio chamado fator de crescimento, semelhante à insulina 1 ou IGF-1. O IGF-1, por sua vez, estimula o crescimento de tecidos nos folículos capilares e na derme.
camada da pele logo abaixo da superfície. A insulina e o IGF-1 também estimulam a produção pelas glândulas sebáceas do sebo, que formam uma película oleosa protetora. Produção do sebo em excesso, associada ao crescimento do tecido da pele, leva à característica espinha avermelhada e protuberante. Provas indiretas do papel da insulina como causa da acne também vêm de outras experiências. Mulheres afetadas pela síndrome do ovário policístico, que manifestam produção exagerada de insulina e taxas mais elevadas de glicose no sangue. Só um momento. São extraordinariamente propensas a ter acne. Medicamentos que reduzem os níveis de insulina e glicose em mulheres afetadas, como a metformina, também reduzem a ocorrência de acne. Crianças não fazem uso de medicamentos de administração oral para diabetes, mas foi observado que os jovens diabéticos que tomam medicamentos por via oral para reduzir os níveis de glicose e de insulina no sangue, de fato, têm menos acne. É claro que o trigo, agora a página 135 do PDF, com seu índice glicêmico extraordinariamente alto, olha o advérbio que ele usa, extraordinariamente alto, aciona maiores níveis de glicose no sangue que praticamente todos os outros alimentos, com isso provocando a liberação de mais insulina que quase todos os outros alimentos. Não deveria ser surpresa, portanto, que o trigo, especialmente na forma de rosquinhas açucaradas e biscoitos, ou seja, trigo que tem alto índice glicêmico, junto com a sacarose, que também tem alto índice glicêmico, aí se torna uma super bomba destrutiva. Causa acne, mas isso também se aplica a seu pão multigrãos, que está sob o disfarce inteligente de saudável. Multigrãos. Nós podemos usar grãos de farinha de castanhas, farinha de coco, claro, sem glúten, farinha de grão de bico, farinha de trigo sarraceno. Os laticínios também influem na capacidade da insulina de provocar a acne. Embora a maioria dos especialistas em saúde insista no teor de gordura dos laticínios e recomende produtos semidesnatados ou desnatados. A acne não é causada pela gordura. Proteínas específicas presentes em produtos de origem bovina são as responsáveis pela liberação de insulina em quantidade desproporcional ao teor de açúcar no sangue. Uma exclusiva propriedade insulinotrópica que explica a incidência 20% maior da acne severa em
adolescentes que consomem leites, com exceção dos leites feitos em casa, de gergelim, aveia, claro, sem glúten, castanhas, entenderam? Não compre leite do supermercado. Esse leite vai química, ele está numa embalagem dentro de alumínio. Adolescentes com sobrepeso ou obesos não costumam chegar a esse ponto por um consumo excessivo de espinafre ou pimentões, nem de salmão ou tilápia. Eu não aconselho carne, mas melhor de nenhum tipo, mas de carboidratos, como dos cereais matinais. O doutor professor Afonso Vasconcelos, do canal Ciência de Verdade, ele é um judaizado dos Askenazes. Há um vídeo muito bom sobre serial killer. O que ele fala naquele vídeo? Muito bom. E o Dr. Lai Ribeiro, há um vídeo também que ele fala e mostra uma pessoa fazendo testes com esse cereal. Ele possui metais pesados, além de muito açúcar, o trigo geneticamente modificado. Portanto, os adolescentes com sobrepeso ou obesos deveriam ter mais acne que os adolescentes mais magros. De fato, é isso que ocorre. Há suas exceções. Eu já vi pessoas magras com bastante acne. Quanto maior o peso de uma jovem, mais provável ele ou ela ter acne. Abre parênteses. Isso não quer dizer que jovens magros não tenham acne, mas que a probabilidade estatística da acne é maior quanto maior for o peso corporal. Fecha parênteses. Então, vocês entenderam? Problemas estéticos. Olha o que o médico descreve sobre isso. Acne, envelhecimento precoce da pele. O mito do chocolate dar espinha. Com o pão integral que você dá a seu filho, representa uma ameaça à vida. Mesmo assim, ela pode levar o paciente a recorrer a todos os tipos de tratamento. Alguns potencialmente tóxicos, como a isotretinoína, que prejudica a visão noturna, pode alterar pensamentos e comportamento, além de causar malformações congênitas em fetos em desenvolvimento. Como alternativa, a eliminação do trigo da dieta reduz a acne. Ao eliminar também os laticínios e outros alimentos industrializados, como batatas fritas, tacos e tortilhas, você basicamente desmantelará a máquina de insulina que aciona a formação da acne. Você talvez até chegue a ter
sob seus cuidados um adolescente grato, se é que isso é possível. Terminando. Entenderam? A gravidade do problema, quando eu disse do vídeo do professor doutor Afonso Vasconcelos, é que houve uma experiência com ratinhos. É o seguinte, os ratinhos que comeram a caixa de papelão do cereal morreram só depois dos ratinhos que comeram cereais. Interessante. É isso que esses cereais matinais, junto com esses pães que você dá para o seu filho, procure lá no canal dele, Ciência da Verdade, Serial Killer. É muito forte o vídeo. Ele fala umas boas verdades. E o cereal, além do trigo geneticamente modificado, e aquele açúcar e as composições químicas, os metais pesados. Aquilo é refeição para o seu filho? Por isso que o Dr. Lair Ribeiro falou, a criança não tem como aprender. Ele mostra no vídeo do Dr. Lair Ribeiro, ele mostra um vídeo de alguém mostrando metal pesado no cereal matinal do seu filho. Cuidado, minha mãe, cuidado, meu pai. Isso é um conselho de amiga, mas a decisão é tua, não posso obrigar. Você é livre para aceitar ou não. Mas aqui está a minha mensagem. Agradecida atenção a todos. E convido para o próximo vídeo do livro Barriga de Trigo, do William Davis. Nós iremos descobrir ainda mais coisas dos malefícios do trigo e do glúten. Agradecida atenção e tenham um bom dia. As verdades que esconderam de todos.